Convidamos o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Boa noite a todos. Estou aqui representando a carreira inteira dos procuradores da República, mas já tive colegas aqui que falaram. Eu só queria pontuar, ficamos aqui até o fim, junto com vocês, para pontuar a importância que damos a esse tema e algumas poucas questões. Uma delas que eu vou levantar, creio que não foi levantada ainda aqui, e que eu achava pertinente para fazer essa observação nesse diálogo. Há 26 anos atrás, um pouco mais de 26 anos atrás, eu entrava nesse Tribunal de Contas para tomar posse no seu corpo técnico. Tenho a honra e a pesada carga de ser colega de concurso dos três que estão sentados ali, dos ministros Augusto Scherman, Marcos Benquerê e de Júlio Marcelo, e do ministro Benjamin Zimler. Antes disso, tinha tido uma passagem relâmpago, é verdade, de poucos meses, pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Então, tenho um carinho muito grande pelo trabalho de Corte de Contas, foi por aí que eu iniciei meu trabalho na administração do Estrito Senso. Depois disso, eu fui consultor legislativo da Câmara dos Deputados, por 6 anos. Faço essa observação relevante apenas para dizer duas coisas. Primeiro, que eu trabalhei 13 anos como economista. Toda essa fase aí, eu não estava nem sequer formado em Direito quando entrei nesses devidos cargos. E também para até referenciar aos doutores Marçal, por exemplo, ao doutor Marçal, por exemplo, esse meu pedaço da história, doutor, para tentar referenciar o que eu vou falar agora. Eu não tenho dúvida, e os procuradores da República não têm dúvida nenhuma, e eu já estou há 7 anos na NPR, essa altura, 3 como presidente, 4 como vice-presidente, acompanhando o Congresso esse tempo todo. Eu não tenho nenhuma dúvida que houve, neste projeto de lei 7448, um déficit de debate. Para dizer o mínimo. O projeto legislativo falhou nesse sentido. Tudo que aconteceu hoje à tarde aqui deixa isso de maneira muito clara. O fato de que formalmente foi cumprido o processo legislativo não significa que materialmente tenha se ouvido todas as contribuições. Eu não tenho dúvida alguma mesmo, sobre a boa intenção e a qualidade da intenção do senador Anastasia, um dos parlamentares mais bem referenciados e aplaudidos por nós todos do país, nem pelos autores e advogados e juristas que estão defendendo. Mas eu faço o seguinte raciocínio, e me permitam, fazendo uma comparação com outra experiência que eu tenho de muitos anos da administração pública. Eu, há mais de 11 anos, represento o MPF na ENCLA, Estratégia Nacional do Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Nada a ver com esse assunto que a gente tem aqui hoje. Mas a ENCLA é uma experiência inovadora que o Brasil tem, que muito bem fez já a administração hoje, de soft law ou de soft power. Lá só saem as coisas por consenso. Lá só saem as coisas depois de muito debate. Quem está sentado lá na ENCLA, como eu, pode testemunhar como isso foi importante para aproximar visões de órgãos diferentes da administração, amadurecendo ou não propostas que depois se tornaram lei. Algumas delas ainda estão sendo discutidas no Congresso, mas já com um apoio integral de todos os órgãos públicos envolvidos, coisa que não acontecia antes. A falta de debate deste projeto de lei é o exato oposto da experiência da ENCLA. Você está tentando, e aí eu vou me fortalecer nas palavras do ministro Herman Benjamin, tá? Do meu colega Edilson Vitorelli, está, com a melhor das boas intenções que seja, não estamos duvidando disso, inserido uma série de conceitos vagos, abertos, numa lei. Esses conceitos vagos, ou essa inserção, está sendo colocada de maneira clara. Grande parte dos operadores do direito, dos operadores administrativos de controle, estão dizendo que discordam e se dizendo que com isso vai conseguir segurança jurídica. Me perdoem de dizer que isso é o próprio cenário do caos. Não vai haver segurança jurídica nenhuma. Nem o Ministério Público, nem os tribunais de contas vão concordar com a interpretação que está sendo pensada pelos juristas e economistas. Eu lembrei que eu era economista só para lembrar isso. Foi citado aqui Bernard Pi. O Beca foi meu colega de mestrado quando eu tinha 20 anos de idade, na Unicamp. Conheço há mais tempo ainda do que os outros que eu aqui falo. Tá? Tenho certeza das boas intenções dele. Mas é aquela coisa do dever ser, o economista olha para o direito e diz o seguinte, olha, é melhor que tenha maior agilidade aqui. Ótimo. Isso tem viabilidade do ponto de vista jurídico? Isso é outra questão. Nós já vivemos nesses últimos 30 anos, já vimos um esqueleto dentro do armário atrás do outro,
por questões que os economistas queriam porque queriam resolver e que juridicamente não podia ser resolvido daquela forma. Então, eu acho que faço esse raciocínio, trago a essa discussão de quem há 7 anos acompanha o Congresso, de quem trabalhou no Congresso durante 6 anos, de que esse déficit de discussão inviabiliza qualquer objetivo de segurança jurídica no projeto de lei. Olhem que eu não falei uma palavra ainda sobre o mérito dele. Ele não resultará em segurança jurídica, ele resultará no exato oposto de segurança jurídica. Esse debate amadurecido no Congresso, com a participação e a legitimidade que esse debate traria, teria uma efetividade muito maior. Não tenho muito a acrescentar, só vou já partindo para finalizar, em relação às questões de mérito que foram levantadas. Mas eu queria dar, novamente, agora um depoimento prático de um procurador da República. Ou seja, vamos falar de administração federal, pelo menos. Estamos falando de uma ação declaratória, tá, de legalidade. Se for um ato da administração da União, isso vai ser questionado na Justiça Federal. Perfeito? Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Então, vão atuar os procuradores da República. Então, me permite, e os juízes federais. Não falo pelos juízes federais, falo pelos procuradores da República, mas tenho a vivência de 2 décadas com a Justiça Federal. Eu posso afirmar que esse objetivo do artigo 25 não será atingido nunca, efetivamente, também, do ponto de vista concreto, como querem e defenderam aqui juristas brilhantes e que têm boas intenções com o país. Por quê? Todo problema complexo como esse, que chega diante de um juiz federal, ele não tem instrumental, o procurador da República também não tem, no primeiro momento, instrumental para discutir todas as suas consequências. Não tem equipe técnica, não foi lá no Estado. Como é que eu vou definir a distância se naquele local tinha que ter uma exigência contratual assim ou assada para aquela determinada obra? Para isso existe o corpo técnico dos tribunais de contas. Para isso a Constituição construiu de que o Tribunal de Contas tem que avaliar antes. Fazer essa ação antecipada pode ser que, do ponto de vista de construção constitucional, doutores, em princípio, formal, fosse possível. Do ponto de vista material, não é. Além de retirar atribuições dos tribunais de contas, que são entes constitucionalmente legitimados, o resultado seria o oposto do que se quer. O que eu quero dizer com o oposto é o seguinte: o mais provável resultado é que as obras seriam paralisadas. Enquanto não se resolve essa ação declaratória, nem o Tribunal de Contas vai poder se mexer, nem o juiz vai autorizar que ante. Isso pode levar anos a fio a briga. Eu gostaria muito de lembrar aos senhores que as nossas ações, o nosso processo civil, por mais que o CPC tenha trazido uma série de novidades boas, nossos litígios não costumam demorar pouco. Eu posso dizer o seguinte: como procurador da República num caso como esse, se chamado a atuar, sou procurador criminal e já estou perante o tribunal. Então, portanto, é apenas uma hipótese. Eu não vou atuar em primeira instância num caso como esse. Mas é bem possível que o Edilson ou qualquer outro colega meu, o primeiro ato que faça é o seguinte: eu quero a opinião do Tribunal de Contas. E o juiz vai deferir. Volta à estaca zero, com uma complicação ainda pior do ponto de vista prático. Então, queria apenas fazer essas reflexões. Tinha muito mais a falar sobre o mérito, mas o tempo está esgotado, não é o caso. Pessoas aqui com muito mais proficiência do que eu, o ministro Herman fez uma palestra brilhante, Júlio Marcelo fez uma palestra brilhante sobre muitas questões de mérito que eu queria levantar. Mas queria ponderar com os autores, como faria com o senador Anastasia, pessoa que eu tenho o mais alto respeito se aqui tivesse, de que essa ausência de debate, essa ausência de convencimento, essa situação mal definida do artigo 25, se virarem lei, vão ter o resultado precisamente oposto ao que se quer. Isso eu afirmo com base em mais de 30 anos de experiência de administração pública e com um raciocínio que não me parece fácil de ser rebatido. Não vai resolver. Na prática, essas ações vão enganchar o ato concreto, vai ficar se esperando perícias e mais perícias, não se vai resolver, não se vai ter essa autorização para fazer o ato, não vai dar segurança nenhuma, não vai tirar o peso da caneta de ninguém. Então, portanto, não haverá o resultado que é querido, sem discutir o fato de que é inconstitucional, porque retira as atribuições do Tribunal de Contas. E que esse debate no Congresso é essencial para, através do convencimento, aí sim, se chegar numa solução. Se há problemas de falta de
imprecisão de termos na lei de improbidade, em outras leis administrativas, eu não discuto isso. É possível que exista. Que há problemas de gestores que ficam aperreados no juízo. Olha, não quero assumir porque eu não vou fazer nada errado e os tribunais de contas vão pedir isso, aquilo outro. 15 anos depois eu ainda estou respondendo documento do Tribunal de Contas. Todos nós já ouvimos declaração como essa. Esse fato é real. Mas não se resolve pelo projeto 7448. Esse é o problema. O mecanismo, por melhores que sejam as intenções, por melhor que seja apresentado, ele não resolve nenhuma das questões que ele está se propondo resolver. Infelizmente, vou concordar e fechar com a palavra do meu colega de faculdade, meu amigo de 30 anos, Júlio Marcelo, da mesma forma. Se é um remédio, era melhor ser retirado do mercado, porque ele vai fazer mal à saúde do paciente. Muito obrigado.